Bem-vindos ao curso básico de Libras do IPED. Meu nome é Marina Domingos, sou especialista em tradução e interpretação da língua de sinais. Também sou certificada pelo MEC no teste de proficiência ao ProLibras 2010 como intérprete e ProLibras 2013 como instrutor. Também tenho uma experiência na área de aproximadamente 13 anos nas esferas educacional, religiosa e empresarial. E nesta primeira aula iremos falar sobre surdez. Conforme o censo do IBGE de 2010, no Brasil existe 9,7 milhões de pessoas que declaram ter algum tipo de problema auditivo, sendo dessas pessoas, 344,2 mil declararam ser surdas, 2,1 milhões declararam ter deficiência profunda e 1,7 milhões de pessoas disseram que têm grande dificuldade de ouvir. Então, nós percebemos que várias pessoas no Brasil, quase 10 milhões, têm problema auditivo. Então, é de suma importância nós conhecermos um pouco mais sobre a surdez. Este é o símbolo internacional de surdez. Agora, vamos conhecer alguns tipos e algumas causas de surdez. Então, existem dois tipos de surdez. A congênita, que ela pode ser adquirida durante a gestação, devido a alguma doença da mãe, no caso como sífilis, sarampo, rubéola ou herpes, ou no momento do parto ou após o parto, como por exemplo a falta de oxigenação no cérebro. Adquirida, no caso a pessoa nasce com a audição normal e ela pode adquirir a surdez durante a vida dela, pode ser devido a alguma patologia, alguma doença ou então devido a algum acidente. Então, vamos ver algumas causas de surdez. Então, temos a causa hereditária, que é de pais para filhos. No caso, pode ser algum problema genético. Também algumas doenças, que podem ser adquiridas ou congênitas. No caso, rubéola, sarampo, diabetes, pressão alta, meningite. Também a surdez pode ocorrer com a idade. Então, conforme a pessoa vai ficando mais velha, com 60, 65, ela pode começar a apresentar algum tipo de problema auditivo. Também devido a ruídos excessivos. Pessoas que trabalham em empresas que têm um barulho acima de 85 decibéis, em lugares bastante barulhentos, em indústrias, nesse caso pode adquirir algum tipo de deficiência auditiva também. Ou pessoas que escutam música muito alta, essas pessoas podem também causar algum problema auditivo. Ou pessoas que utilizam remédios ototóxicos, que podem lesionar o aparelho auditivo. Por exemplo, a pessoa faz uma automedicação e ela acaba tomando esse remédio incorretamente e pode lesionar o ouvido dela e causar algum tipo de perda auditiva. Como que funciona o diagnóstico da surdez? Logo após o nascimento, em muitos municípios já é feito o teste da orelhinha, ou então conhecido como o exame de emissão otoacústica, que é o teste da orelhinha, que ele é feito logo após o nascimento, então já pode ser identificado a surdez de forma precoce, que é o ideal. Ou pode ser feita de forma mais tardia, que muitas vezes acontece, quando a criança não faz o teste da orelhinha assim que nasce, a surdez pode passar despercebida. E ela pode ser percebida onde? Mais tarde, muitas vezes na escola. Então, de repente, a professora percebe que alguma criança é meia desatenta, ela tem um baixo rendimento escolar, ela tem dificuldade de fazer amigos. Então, essa também pode ser uma causa de surdez. Esse pode ser você pode perceber que de repente essa criança pode ter alguma surdez e seria importante encaminhar essa criança a um médico, a um profissional que pode ver se ela tem ou não essa surdez. Também na família. Muitas vezes os pais percebem que o filho tem algum tipo de atraso na fala, então outras crianças já começaram a falar e essa criança ainda não começou a falar. Por exemplo, também uma porta bate, todo mundo olha automático e essa criança muitas vezes pode não olhar. Então, por isso os pais precisam estar atentos aos sinais auditivos dos seus filhos.
Mas a descoberta da surdez, ela pode ser algo muito doloroso para a família. Mas nós precisamos o quê? Entender que existem dois caminhos que podem ser adotados, que são eles. Vamos ver? Que é a oralização ou o bilinguismo. Essas são as duas opções que a família pode tomar. No caso, o que é o oralismo? Ele vai tentar partir para a normalização. No caso, vai fazer com que a criança aprenda a falar, ou vai utilizar métodos como esse, que vai auxiliar na aquisição da fala, que é o implante coclear. Que no caso, o implante coclear, ele é um dispositivo que é feito uma cirurgia, um dispositivo computadorizado, que ele substitui partes das funções da cóclea. Então, pode ser feito o implante coclear, ó, esse é o sinal de implante coclear, tá? Sinal de implante coclear. Muitas vezes a família também pode optar pelo aparelho auditivo, que esse é o sinal de aparelho auditivo, que é um aparelho de amplificação sonora, normalmente para pessoas que possuem algum resíduo auditivo. Então, se a pessoa é totalmente surda, tem uma surdez profunda, muitas vezes o aparelho auditivo não vai funcionar. Ou então ela pode partir para o bilinguismo, no caso é a Libras, que é a língua de sinais, é uma língua que possui uma estrutura gramatical e pode auxiliar o surdo a adquirir a linguagem da mesma forma que uma criança ouvinte. Ela pode se desenvolver cognitivamente, emocionalmente e vai auxiliar essa criança também da mesma forma, auxiliar essa criança a ter um crescimento da mesma forma que uma criança ouvinte tem, um desenvolvimento. Será que o pessoal na rua sabe a diferença de deficiente auditivo e surdo? Deficiente auditivo é quando você perde parte da sua audição e o surdo é quando você perde a audição total. Auditivo é quando acho que perde só metade da audição e surdo quando acho que é 100% da audição perdida. Eu acho que o auditivo é aquele que tem um pouco da perda da audição, né? Não 100%, enquanto que da surdez é quando a pessoa não consegue ouvir absolutamente nada. Vamos ver a definição que o decreto 5626 dá para deficiente auditivo. Então, considera-se deficiente auditiva a perda bilateral, no caso nos dois ouvidos, unilateral é só em um ouvido, parcial ou total de 41 decibéis ou mais. Então, esta é uma definição de surdo, que é de 41 decibéis ou mais, que se classifica, no caso aqui, na surdez moderada. 41 decibéis ou mais, ele é considerado deficiente auditivo. Então, vamos ver aqui esse audiograma, que ele é medido em decibéis, tá? Se a pessoa tem abaixo de 20 decibéis, ela tem uma audição normal. Então, de 21 até 40, ela tem uma surdez ligeira ou leve. De 41 a 70, é uma surdez moderada. De 71 até 90, é uma surdez severa. E de 90 a 120, é uma surdez profunda. Então, aqui está classificado o deficiente auditivo conforme o decreto. Temos também outra definição importante, que é a definição de surdo-mudo. Conforme a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo, o termo surdo-mudo é um termo muito antigo, de quando as pessoas acreditavam que todos os surdos eram mudos. Ou seja, antigamente as pessoas acreditavam que todo surdo era mudo, mas aí com o tempo perceberam que nem todo surdo realmente é mudo. Ele não fala porque ele não ouve. As cordas vocais dele é normal, mas ele não aprende a falar por quê? Pelo fato de ele não ouvir. E também esse termo surdo-mudo, ele não é aceito pela comunidade surda, porque ela tem todo um histórico de preconceito e discriminação em torno deste termo, de surdo-mudo. Então, e o surdo, o que é?
conforme o mesmo decreto 5626 de 2005, ele fala o quê? Que considera-se a pessoa surda aquela que, por ter deficiência auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua de sinais. Então, onde está a diferença entre o deficiente auditivo e o surdo? Então, a diferença, ela está aqui. Como que ela compreende e interage com o mundo? Então, ela interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da Libras. Então, ela se vê no mundo como uma pessoa diferente, não como uma pessoa que tem uma doença, uma patologia. Então, ela se vê como uma pessoa que tem uma cultura diferente, manifestada pelas manifestações culturais que são através da visão. Então, aqui nós temos outra definição de surdo. Então, o surdo são pessoas que se reconhecem pela ótica cultural e não medicalizada, que tenta aprender a oralização. Eles partem para outra área, que no caso é o bilinguismo. Então, eles possuem uma organização política de vida em função de suas habilidades. Neste caso, a principal é a habilidade visual, o que gera hábitos visuais e uma língua também visual. Então, essa é a diferença do deficiente auditivo e do surdo. E a modalidade? No caso, a Libras, ela tem uma modalidade que ela é feita aqui, ó, espaço visual. No caso, ela é feita no espaço, na mão, e ela é percebida através da visão, que é diferente da língua oral, que ela é feita através da fala e ela é percebida pela audição. Então, vamos ler aqui. Então, as línguas de sinais são basicamente diferentes das línguas orais devido à sua modalidade espaço visual, que faz com que sejam percebidas através da visão e produzidas no espaço. Vamos ver uma curiosidade? Usar cotonete para limpar a parte interna do canal auditivo pode ser extremamente prejudicial. Primeiro, porque pode causar lesões e infecções. E segundo, você estará retirando a única proteção natural que o seu ouvido possui, a cera. Vamos conhecer a cultura surda? Então, a cultura surda ela é um conjunto de comportamentos de um grupo de pessoas que possuem sua própria história, a sua própria língua, valores e tradições. Ou seja, a cultura surda ela é o jeito de ser e de estar no mundo do surdo. Então, a língua de sinais ela é a marca subjetiva que dá sentido a esta cultura. Então, nós podemos ver a manifestação da cultura através do quê? Da língua de sinais. Ok? Agora, vamos para o próximo, que é a identidade surda. Então, a identidade surda é o quê? Os surdos que assumem a identidade surda são representados por discursos que os veem capazes como sujeitos culturais, uma formação de identidade que só ocorre entre espaços culturais surdos. Então, nós podemos perceber o quê? Que a cultura surda ela é manifestada nos espaços culturais surdos, onde os surdos se reúnem e para conversar sobre suas histórias, onde eles se identificam. Eles não se veem como um deficiente, no caso, eles se veem como uma pessoa que tem uma cultura diferente, uma língua diferente. Então, o que é o povo surdo? Então, o povo surdo se caracteriza como a criação natural de grupos de pessoas surdas que tem como principal objetivo a difusão e integração de seus membros. Então, o povo surdo são as pessoas surdas que se veem dentro desta ótica cultural. E a comunidade surda? Então, a comunidade surda ela não é apenas os surdos, ela tem outras pessoas também que têm os mesmos interesses. No caso, são os surdos, os familiares deles, os intérpretes, professores,
amigos e outros que participam e compartilham do mesmo interesse. Então, neste caso, essa é a comunidade surda. São várias pessoas que têm os mesmos interesses em comum, que gostam da comunidade, que querem participar, os professores, os intérpretes. E agora, para encerrar a nossa aula, vamos voltar ao conceito de surdo e deficiente auditivo, só para deixar bem claro. Então, o que é o surdo? Então, a definição de surdo não está ligada a uma ideia de doença, uma patologia, algo que precisa ser tratado. No caso, o surdo, ele não vai colocar um implante coclear, ok? O aparelho auditivo, alguns surdos até utilizam, mas eles também utilizam a Libras como principal forma de comunicação e tem uma identidade surda, uma aceitação da sua identidade. Tá? Então, a definição ela não está ligada à ideia de doença, de falta. Não é a falta é o fato eu não escuto. Não, a falta é o quê? Eu vejo o mundo de forma diferente. Então, ela não é ligada à falta da audição, e sim à forma que eu me comunico, que é através da visão. Então, de incapacidade, de deficiência, mas são pessoas de hábitos diferentes. E, no caso, o deficiente auditivo é aquele que ouve um pouco e usam normalmente a oralidade. E eles se identificam como DAs. Então, esse é o sinal de DA, D e o A, DAs. E o sinal de surdo, surdo, surdo. Então, no caso, os deficientes auditivos, normalmente eles vão partir para oralização, vão utilizar o implante coclear. E agora, para encerrar nossa aula, vamos só voltar às definições de surdo e deficiente auditivo para ficar bem claro, para que não haja dúvida de qual é a diferença. Então, a definição de surdo não está ligada à ideia de doença, ou seja, de uma patologia, de algo que precisa ser tratado, no caso fazer uma cirurgia, colocar um implante coclear, ou de uma ideia de falta, ou seja, falta a audição. Não, na verdade ele é visto como uma pessoa que se comunica de outra forma, ele utiliza a visão para se comunicar. Ou de uma incapacidade, de uma deficiência. Então, o surdo ele não se vê como uma pessoa deficiente, mas sim de uma pessoa que ela tem uma identidade, uma cultura diferente. Então, ela tem o quê? Ela é definida por hábitos visuais. Então, o surdo, ele não tem essa ideia de deficiência, mas sim de uma pessoa que tem hábitos diferentes, que são os hábitos visuais. E o deficiente auditivo, quem é? Então, o deficiente auditivo, aquele que normalmente ele vai ouvir um pouco, ele usa a oralidade, ele coloca implante coclear, ele utiliza outras formas que não é a Libras, não é o bilinguismo. E ele se identifica como DA. Então, vamos aprender os dois sinais, que é de surdo, sinal de surdo, e de deficiente auditivo, DA. Novamente, D e o A. E essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado e até a próxima!